Muito bem. Hoje é o nosso primeiro dia de aula do curso Despertar Espiritual, Proteção Espiritual e Fortalecimento Interior. Nós estamos no ano de 2026 e esse ano é um ano de ordenação, um ano para colocar as coisas em ordem. E muitas vezes a gente quer que a nossa vida mude, mas nós esquecemos de olhar aqui para essa parte espiritual. E às vezes, né, temos até medo, né, de determinadas coisas porque nós desconhecemos. Então, aqui, essa aula é justamente, né, para trabalhar aqui essa parte espiritual, não só, né, pela proteção, mas também o conhecimento, ele te liberta. O conhecimento, ele nos leva a sofrer menos. E esse aqui é o objetivo desse curso. Quero partilhar com vocês essa frase que diz assim: muitas vezes a alma percebe o perigo antes da mente entender o que está acontecendo. Ou seja, a alma sempre sabe. Grava isso, a alma sempre sabe. Então, é, muitas vezes, não é? O que que nós queremos? Nós queremos aqui respostas do outro. Então, nós vamos lá perguntar, não é? É, Algumas vezes queremos respostas imediatas, só que, na verdade, nós esquecemos de olhar para a nossa alma, para aquilo que ela sente que é o melhor, para aquilo que ela está sentindo. Às vezes você sente assim um clima meio pesado, ou mesmo, mas só que você vai ignorando. Então, passa a ouvir só as vozes da sua mente. E a mente, ela mente, não é? Na verdade, as nossas memórias elas são um recorte de vários trechos, não é, vivenciados e da forma que a nossa mente resolveu estruturar aquilo ali. A nossa memória, ela não é ipsilitri, real, como aconteceu. Por quê? Porque a nossa mente ela vai fazendo esses recortes e depois ela cria ali algo, não é, aonde nós chamamos de memória. Então, você não pode confiar sempre naquilo que a sua mente está a dizer. Ok, ela vai te ajudar a raciocinar, a analisar, a estruturar ali, mas, não é? É como se fosse algo mecânico. E nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, não adianta você tomar uma decisão baseada somente pelo racional. Você também tem que ouvir o seu espiritual, não é o emocional, né? Somente também, porque o emocional ele é um pouco também parcial, né? Ele pode tender aqui mais para um lado. Mas quando você ouve a sua alma, não é? Ou seja, aquilo que internamente aqui você sente, não é, que é aquela verdade, e você desobedece essa verdade por algum motivo, você acaba, não é, entrando em situações ali muito complicadas. Então, quando você for ali a um local, ou falar com uma pessoa, ou tomar uma decisão, ouça o que a sua alma diz. E aí, a partir daí, você pode, né, utilizar aqui pontos racionais, mas não esqueça que a sua alma, ela vai sempre te dar, a primeira resposta vem da sua alma e não da sua mente. O convite ao despertar. Eu quero com esse curso que você desperte, saia da inconsciência e entre para a consciência, né? Quando é que nós estamos mais próximos de Deus? Quando nós estamos mais conscientes, quando nós não tomamos as nossas decisões baseadas nas nossas feridas, nos nossos traumas, nossas escolhas, não é? Há pessoas que não conseguem confiar nas mulheres, homens que não conseguem confiar nas mulheres, que não conseguem respeitar as mulheres. Por quê? Porque eles ali, né, dentro da sua infância, aconteceu alguma coisa dentro da relação com a mãe em que ele aprendeu que as mulheres não são tão confiáveis assim ou dignas de respeito. Então, eles passam a não respeitá-las ou tratá-las, né, de uma forma é, como, né, uma mulher merece ser tratada. E, por sua vez, as mulheres, não é, que
não confiam nos homens, não é? Então, acabam atraindo homens que estão sempre ali a desrespeitá-las ou a traí-las, não é? Ou mesmo são homens meninos que estão à espera, não é, de serem sustentados ali emocionalmente e de outras formas também. Por quê? Porque elas também não viram no pai aquele homem, não é, que dava aquele suporte para elas, né? Aprenderam a se virar sozinhas, então também se sentiram traídas ali e aí elas vão repetindo isso. Ou seja, o que que eu quero aqui? Por que que eu trouxe esse ponto, né, da situação? Porque nós estamos o tempo todo em relação com o outro. E isso que eu falei aqui não é só numa relação de casal, mas também na relação das amizades, nas relações familiares, nas relações interpessoais, não é? O quanto as pessoas estão resolvidas ou não com o masculino, com o feminino. E isso interfere também na forma, não é, como nós aqui encaramos a nossa vida, como nós lidamos com a nossa espiritualidade. Nós, dentro de nós, temos o masculino e temos o feminino. Isso faz parte de nós, não é? Então, é, o primeiro passo aqui é você reconhecer que nós vivemos em um campo vibracional constante. E isso tudo que eu falei aqui no início vai atuar diretamente nas suas crenças. E as suas crenças, elas fazem você vibrar na frequência que você vibra hoje. Então, é quando nós falamos, a realidade somos nós que criamos. Por isso, não é porque eu estou a viver esta realidade. É, na verdade, o que me fez criar esta realidade, como eu posso mudar essa realidade, não é? Quais são as possibilidades aqui diante de mim que eu não estou a ver, que se eu visse, mudava a minha realidade. Então, primeiro é sair da distração, sair do automático, permitir que você perceba o que é que está a te drenar e o que é que está a te fortalecer. Às vezes você acha que o que está me drenando é o trabalho, eu trabalho muito, estou muito estressado, cansado, mas na verdade o que está te drenando é aquela anteninha que está ali ligada, não é? Uma pessoa que você sente que não te faz tão bem assim. Às vezes é sua anteninha ligada, que está ali com uma situação pendente, que você vem com ela já há anos na sua vida e não consegue resolver, não é? Ou você frequenta ambientes, não é, que te drenam. Ai, André, mas eu às vezes moro com X pessoas e não tem como sair daqui. Se você ficar pensando sempre que não tem como sair dessa situação, você nunca vai sair. Agora, se você, ao invés de se debruçar, não é, a pensar sobre o seu sofrimento, você passa a pensar sobre soluções, de que forma, de que maneira, e isso vai criar uma energia diferente, novas possibilidades vão surgir na sua vida para você sair disso aqui. Então, o que que te drena, né? O que que te drena? E o que que te fortalece? Eu ontem, né, numa das aulas das turmas, né, uma senhora relatou que ela estava com arritmia. E é, muitas vezes, não é? A arritmia, ela nem é identificada nos exames, porque ela é um quadro, não é? Que não é constante. Então, às vezes, se na hora do exame ela não estava ali presente, o exame não detecta e parece que você não tem nada, mas na verdade a arritmia está ali. O que que é, não é, a arritmia? O coração, ele não tem os batimentos equilibrados. Uma hora está mais rápido, outra hora está mais devagar, então ele fica desritmado, né? Sem ritmo, arritmia. Então isso significa o quê? Que a vida dela não está tendo um ritmo, não é? Que hora está aqui, hora está ali, hora está... Ou seja, é, a máquina, né, o corpo, está a funcionar, né, para além daquela quilometragem que deveria. Não é como um carro elétrico, ele tem X quilômetros de autonomia e é que a pessoa quer andar 2x, não é? Então, o carro tem 100 quilômetros de autonomia e ela quer que ele ande 200 quilômetros sem recarregar, sem colocar ali, né, na ficha, na tomada para poder recarregar. Então, acontece que aquele carro não vai, né? Ele, ou se andar, vai andar com alguma dificuldade, enfim, como é uma máquina, vai parar mesmo. Agora, o seu corpo, ele vai funcionar.
mas depois você vai pagar o preço, né? Então, é preciso recarregar o seu espírito, a sua alma, para que ela tenha autonomia, né, para funcionar em pleno. Então, o que que te drena, o que que te fortalece? Para pensar nisso, sai desse automático que você está vivendo e veja bem o que que é que está drenando a sua energia e o que que é que te fortalece. Ao invés de focar no que é que está te drenando, foca naquilo que te fortalece. Ou seja, o que que te recarrega? Acontece é que nós focamos no que drena. Então você está sempre trabalhando, está sempre falando com aquela pessoa, está sempre frequentando aqueles mesmos ambientes. O que drena você está sempre fazendo. Mas a prioridade, que é você recarregar as suas energias, eu não tenho tempo, né? Então acorda, levanta, trabalha, depois no outro dia faz umas coisas, depois dorme, não sei o quê, e está aí sempre no mesmo, né? Nunca, nunca, nunca alimenta a sua alma. Nunca ou raramente faz isso, né? Uma caminhada faz bem e tá, mas eu não tenho tempo para isso. Beleza. Vai indo assim que você tá ótimo, não é? Então eu te convido hoje para você despertar. Desperta para isso. E aí, não é o remédio que vai te trazer a melhora. Não, não, não. É você despertar por aquilo que te fortalece. É a sua recarga espiritual, mental, emocional, não é? É uma música que te faz bem? Então, ouça a música todos os dias, não é? É o quê? É uma caminhada que te faz bem? Então, faz a sua caminhada todos os dias. Por quê? Você tem que entender que assim como você tem que comer, né? Você tem que comer. Que se você não comer, você vai desmaiar, né? O corpo, ele vai dar PT. Acabou. Agora, aí você obrigadamente, não é? Você arruma tempo para comer. Agora, como é invisível aqui as necessidades da alma, né? Você não vê assim, ali, né? Ela não para de repente. Não. E aí você não alimenta a sua alma, não fortalece a sua alma. E depois começa, não é? A sofrer as consequências e aí reclama, que Deus não me ouve, que eu nasci para, né, sofrer e tal, e começa ali, não é, aquela história toda, mas na verdade são as escolhas diárias que você faz, que é o que está trazendo para você aqui esse sofrimento e essa escassez, não é? E aqui essa pressão, né, esse peso espiritual. E também, é assim, o estresse, o cansaço, né, emocional, mental, espiritual, ele vai baixar a sua frequência. E aí, quando você entra num ambiente que é mais pesado, quando você fala com uma pessoa que ela é sugadora de energia, não é? Você acaba estando quase na mesma frequência que ela, que aquele ambiente. Então você passa a ficar mais pesado, mais carregado, e aí você absorve demais aquilo que não é seu. Então, pensa bem, na verdade, o mais importante aqui é você ver como se recarregar, como se fortalecer. Aí, mesmo que tenha aqueles pontos de drenagem, você não vai ser, absorvido completamente por isso como você é hoje. Então, reconheça, né, os sinais que pedem mudança de postura na sua vida. Não é? O que que você tem que mudar a postura, o que que você tem que acrescentar na sua rotina, o que que você tem que colocar como prioridade que você não está colocando e que se você colocasse isso como prioridade na sua vida mudaria. É o quê? Não é? Então, não é apenas entender, é você agir energeticamente para proteger o seu templo interior. Algumas vezes, não é, eu vou ao parque e eu me apoio numa árvore, né? Ou encosto a mão, ou mesmo ali apoio o meu corpo ali, e eu mentalmente, não é? Eu vou ali dando esse comando, né, ao corpo, e à alma, né, que absorva aquela energia, aquela grandeza da natureza ali, aquela força daquela árvore. E eu sinto, é como se eu ligasse uma tomadinha, como se eu fosse um carro elétrico, e ali eu vou mesmo imaginando, né, que eu sou aquele carro elétrico absorvendo aquela energia que está ali. Por quê? Porque nós somos o todo, nós somos parte da natureza, nós não estamos separados dela. Então, imagina, ela é.
perfeita, ela é linda, ela é grandiosa, ela é poderosa, não é? E como nós somos parte dessa natureza, então você se recarregar ali é importante. Ah, André, mas eu não tenho tempo. Ok, o tempo somos nós quem fazemos. As prioridades somos nós que damos. Se você quer continuar no automático, se você não quer agir, não é, para que energeticamente você venha se recarregar, se proteger, o seu templo, aí ninguém pode fazer nada por você. É só você que pode fazer. Então, né, às vezes, como nós iniciamos o dia, é como ele vai ser ali o restante todo. Eu, às vezes, não é, nem sempre eu acordo ali 100%. Às vezes acordo com algum incômodo, seja emocional ou físico, ou enfim, de alguma maneira. E aí eu coloco, né, algumas músicas que eu gosto, porque às vezes não só instrumental, mas com palavras mesmo, para aquelas palavras alimentarem a minha alma, me levantarem, me darem aquela energia, não é? Assim como os pensamentos nossos, eles nos drenam, né, que às vezes eles são muito pessimistas, negativos. Nós também, quando inserimos palavras através das músicas ou através de uma leitura, que também eleva o nosso pensamento, eleva a nossa alma, então a gente sai daquela frequência mais, né, ali mais baixa e aumentamos. Então, se você faz isso no início do seu dia, se você ao invés de acordar já querendo arrumar tudo, comer rapidinho, ir para o trabalho, ou cuidar do filho, ou não sei o que, fazer o que for, você primeiro abre o seu dia com algo que já está te recarregando, você já inicia recarregando a sua alma, o seu espírito, as suas emoções, o seu corpo. O seu dia, por mais desafios que ele tenha, você vai conseguir administrá-lo diferente. Você vai ter aqui mais energia, não é? E vai estar numa frequência melhor para lidar com aqueles desafios que aparecerem ao longo do seu dia. Então, para hoje é isso e eu te aguardo aqui na próxima aula. Ai, tá gravando.